Fala pessoal, Takemoto aqui da PCRS, tô com o time aqui do Café com Bytes. Hoje eu tenho um orgulho e uma honra imensa em trazer pra gente aqui conversar conosco, falar um pouquinho de outras coisas além da TI, além de cibersegurança. Temas importantes, relevantes, né, para o público que também gosta de tecnologia, vive de tecnologia, mas estamos aí. Então, Alex Guzmão, prazerzaço, querido parceiro. Valeu. Obrigado por estar aqui com a gente. Cara, saiu lá de uma baita de uma encrenca que é o Varejão. Meu Deus. Né? Estamos agora na Soprano, A né? indústria. Liderando várias iniciativas bacanas com a gente, né? Com a Soprano. Conta um pouquinho, cara, quais são os desafios que você tem enfrentado agora na área de digital? O que você acha que é importante você compartilhar com o pessoal? Legal. Pode ser um caso interessante também, pode ser erro também, porque todo mundo erra até acertar, né? E muitas vezes. Fala um pouquinho pra gente o que você tem enfrentado de bacana lá. Olha, Takemoto e amigos do Café com Bytes, a gente tem, na verdade, eu digo que a minha vida, a minha família, ela é digital. Eu conheci a minha esposa pela internet, num chat de bate-papo no Terra, e a gente trocando mensagens, se conheceu, casou e já vai para quase 20 anos. Então, a história. E 2 filhos. Que legal, parabéns. Então, a minha história ela começa com o digital, assim, com essa proximidade muito grande. Então, desde os meus 13 anos, eu tô com 42 agora, desde os meus 13 eu trabalho com tecnologia. Então, comecei lá no rádio, na TV, durante alguns anos, e a gente implementava alguns projetos aí voltados à tecnologia. A primeira transmissão de um evento político no Espírito Santo, a gente executou ela junto com a Rádio Jovem Pan, AM, no Espírito Santo, no grupo, na rede Sinsat, há 2004, 2005, por aí, a gente usava uma plataforma da Microsoft, Windows Media Encoder, para transmitir pela internet. Então, era a época que você fazia pipoca ainda esquentada no sol, não tinha nenhum fogão. Cara, a aventura foi muito longa, a gente começa desde essa época e é incrível, né, quando a gente fala de desafios do digital, porque desde essa época, Takemoto, a gente vem falando sobre como seria seguro as pessoas acessarem um conteúdo pela internet. Como é que eu vou disponibilizar uma imagem de um locutor de rádio dentro de uma emissora? Quanto seguro isso poderia ser? Então a gente ficava muito preocupado na época, os nossos diretores, mas vou mostrar que tem alguém de verdade ali. Às vezes as pessoas imaginam que aquela voz por trás do rádio é só, né, uma voz, vai mudar a história do rádio, mostrar o rádio como TV. Então, desde dos primórdios aí, onde a Globo foi uma das grandes emissoras que desenvolveu essa pegada, eu lembro que eu ficava o tempo todo lá no kit.net, .hpg, as extensões de arquivos e sites. Lembro bem. Cara, correndo atrás, assim, de achar um modelo legal que combinasse com esse cenário de tecnologia para aquele tempo. Então, houve uma revolução muito grande nos anos 90 e 2000 ali, onde a gente teve uma aceleração bem bacana aí de aplicativos, aplicações. A gente começava a falar de realidade aumentada em SWF Flash, onde a gente colocava esses scripts para rodar em página. Então, vivi uma fase de transformação. Cara, eu cheguei a andar quase 70 quilômetros para fazer um curso de programação em Visual Basic. Então, a gente vai vendo quantas pessoas passaram por esse desafio. Já que é um café, vamos lembrar aqui de pinceladas, né? E o quanto a tecnologia foi evoluindo nesse período, Takemoto. A gente vê as mudanças, descobriu-se falhas muito graves no SWF, as pessoas conseguiam invadir o seu computador, e por fim, saiu desse método, entrou o JavaScript, o Java em si, aí teve aquele problemão lá com a Apple, por fim a Apple roda ou não roda Java, Jobs vai ou não vai, e aí decidiu-se que era friendly e, bom, vamos viver a vida juntos, né? Por fim, a gente vai vendo essa evolução. E para não sair da tua pergunta, cara, a gente tem muito desafio. O desafio é cultura. Eu acho que estava acompanhando algumas palestras aqui da PC e a gente vê muito isso, né? O digital ele tem que ser cultural. Eu educo os meus filhos sobre que informações eles podem preencher no formulário, mas quantas pessoas tiveram esse aculturamento? Então, acho que o desafio do digital hoje, especialmente agora que eu saio de um varejo, fiquei 10 anos no
no Grupo Colombo, coordenei ali e supervisionei uma operação também de marketplace. A gente via desafios, mas era uma estrutura muito grande, um time muito bacana, liderado por pessoas super competentes, super zoneadas no mundo digital, que viram evolução do grupo, etc. E aí a gente cai para a indústria como a Soprano, uma empresa de, sei lá, mais de 72 anos, que está aprendendo a estar no digital. Então a gente tem um desafio muito grande que é cultural. Não só a Soprano, outras grandes empresas, que é educar o público que trabalha com digital, que é um canal sensível, você precisa fazer diferente e ser diferente. Desde a entrada no mercado digital. Acho que a fala mais correta seria como é que a gente acultura as pessoas que estão próximas desse mercado? É a sua atendente do saque, é o seu colaborador que está falando com o consumidor, com o seu cliente revendedor, muitas vezes, que está comprando de ti por um portal B2B, te cedeu todos os dados. Por fim, eu acho que esse mundo digital é um dos grandes desafios que a gente está agora, é sobre como fugir de fraudes. Acho que a máxima é essa. E o como cuidar dos dados das pessoas. Então, acredito que a LGPD ela veio para ser um marco realmente para a nação brasileira, para o mundo, porque a gente vê a Convenção Europeia trazendo a própria regulamentação por lá. Então a gente tinha softwares como Chitami, como o próprio Hotjar, que faziam gravações de tela, que você via dados sensíveis, o próprio Yandex, plataforma russa. E aí a gente vê essas plataformas hoje todas encurtando esse caminho de dados. Eles já não transpassam mais esses dados sensíveis, você já diminui um pouco mais os riscos, mas, cara, tem muita história assim, voltada a fraudes, a tentativas e etc. que esse mundo digital traz. Então, eu acho que é o cultural. Fazer as pessoas entenderem que é preciso se aculturar com esse digital. Não é novo, já é velho e precisa se renovar. Você falar em transformação digital me remete a uma época em que trabalhei no futebol. Eu fui head de Digital Innovation da Sociedade Esportiva Palmeiras em São Paulo. E nós tínhamos essa questão muito latente num clube de futebol que eram os old schools. As pessoas que são avessas à questão de mudança, né? Apesar de que hoje em dia a mudança é muito bem vista. Deve ser muito bem vista. Deve encontrar na mudança as possibilidades de melhoria, as possibilidades de evolução, né? Para isso, a transformação digital. Saiu do varejão, entrou numa indústria, né? Entendo que você deve ser aquele camisa 7, né? Que tem que driblar a cada dia uma pessoa diferente, um desafio diferente, né? Na sua visão, hoje, a transformação digital que acompanha a evolução do negócio, a velocidade do negócio e a velocidade do nosso consumidor, que está cada vez mais exigente, 3 coisas que você acha fundamental a gente ter num plano de transformação digital. Não estou nem falando de pilares, tá? 3 coisas que você acha que são fundamentais para a gente explorar num processo de transformação digital numa empresa qualquer. Eu acho que a primeira é entender a necessidade do cliente. Cara, o cliente, ele te determina e te delimita até onde você vai e o que você pode fazer. Então não adianta você pensar em colocar uma IA para atender um varejista que está há 50 anos no mercado, em que ele ainda é dono de uma pequena empresa de revenda de materiais de construção, ele não vai se familiarizar com a tecnologia. Então não é a IA. Talvez é aproximá-lo de um software mais simples, que facilite a vida dele, um aplicativo diferenciado, onde ele possa pela voz pedir, etc. Talvez a IA se encaixe ali, mas não com essa modernidade, essa robustez toda, como nós brilhamos, né, muitas vezes, e a gente não consegue se conectar. Então, o cliente. Existe um trabalhar para o cliente e trabalhar com o cliente. Eu acho que é o trabalhar com o cliente, para que ele possa criar essa conexão. Uma segunda dica é ter clareza e segurança nos projetos que a gente está fazendo. Eu acredito que a clareza seria muito mais direcionada a quais são as necessidades específicas daquele negócio. Eu vou atender um eletricista, cara, eu preciso ter um kit de produtos, uma vitrine diferenciada para eu estar atendendo aquela necessidade do momento, aquela segmentação.
E eu acho que uma terceira dica seria a segurança. A gente tem que pensar que no mundo digital, as facilidades de vazamento de dados, elas são muito grandes. Cara, todo dia eu recebo 5, 6 ligações de fraudes e confesso que eu quase caí em uma dessas. Me ligou, eu falei, nossa, mas que realismo. Falei, não pode ser verdade. Aí depois cai aquela fichinha, né? O Tico e o Teco voltam a funcionar, você sai da ilusão e cai naquela realidade. Mas eu acho que são esses três pilares: é a gente cuidar do cliente, das necessidades de negócios específicas e a segurança da informação. Seriam três pontos que eu frisaria para um projeto voltado à tecnologia, que se trabalha com dados sensíveis, onde há transações, etc., que eu colocaria como pilar. Muito bom. Compartilhe das suas ideias, compartilhe das suas dicas. Eu acho que são. A gente pode transformar essas três dicas em pilares fundamentais para a gente conseguir realmente criar uma jornada de transformação digital, olhar para o cliente, né? Então, os conceitos de customer centric eles têm que ser válidos sempre, né? E entender o cliente, né? Acho que é muito válido. É, Quando você estava lá na Colombo, né? A gente sabe que a Colombo é um gigante hoje aqui no Rio Grande do Sul, muitas lojas, né? Tem um corpo imenso, né? E tem uma penetração muito importante no mercado, né? Se a gente olhar um pouquinho para a questão de dados, né? Como que vocês faziam essa questão de previsibilidade, se vocês tinham uma área específica de analytics, porque como você falou de segurança, a gente está com algumas iniciativas aqui na PSRS de trazer temas relevantes para a questão de dados. Por quê? Hoje, com a LGPD, né, e outros conceitos de segurança da informação, fica cada vez mais difícil você utilizar o dado realmente na sua natureza em que se torne uma estratégia para a empresa. O que eu quero dizer com isso? Como transformar aquele dado, de onde quer que ele seja durante a jornada do cliente, em informação relevante para você tomar uma tomada de decisão. Ou para você criar um cenário que você consiga vender, que é o nosso cenário ideal e perfeito, né? Que é vender o produto certo, na hora certa, para o cliente certo, no preço correto, né? Como que você vê isso na jornada de gestão? Uau, acho que a tua pergunta ela tem uma profundidade muito grande, Takemoto, porque ela me remete sim aos tempos de Colombo. Acho que foi uma grande escola. Hoje eu não posso nem fazer citação e afirmar nada pela gestão, mas no período que a gente conviveu, a Colombo hoje é um dos 10 maiores marketplaces do Brasil. Tive orgulho de trabalhar lá, tenho grandes amigos, muitas pessoas próximas. O que eu posso te dizer é que havia e há uma política, especialmente os grandes marketplaces. A gente conversa com outros players também no mercado, com outros parceiros, Mercado Livre, Amazon, Shopee, entre outros. E há uma preocupação muito grande com a governança de dados. Quem tem acesso a esses dados? Eu me lembro que para a gente conseguir falar com o cliente dentro da Colombo, quando a gente trabalhava lá, cara, a gente tinha que pegar uma autorização com a equipe de tecnologia, porque os dados eram todos mascarados, a gente não enxergava esses dados. A equipe de televendas tinha uma sensibilidade para ter acesso à informação de venda, etc. E eu me lembro ainda que a Colombo criou uma gamificação, cara. Foi muito bacana porque eles criavam critérios ali de classificar o cliente como diamante, bronze, ouro, para você já ter uma análise de perfil ali. Então, eu acho que esse era um dos pontos para poder te falar da governança que eu vivia lá dentro. Então, é uma empresa muito séria, muito focada em gestão de dados. E a fase madura do negócio, a Colombo viveu os primórdios do e-commerce. E aqui, na Soprano, a gente vem já navegando nas grandes ferramentas. Então, hoje, para você receber um usuário dentro do teu portal, dentro do teu site, você tem que ter um aceite, termos muito bem elaborados. Isso, estou numa casa que eu posso seguramente afirmar que ela é muito crítica, muito criteriosa com relação a dados sensíveis. E também essa governança de informação. Então, desde o acesso ao Power BI, a limitação dos gestores, a todo um fluxo de tarefas de SharePoint, de divulgação de dados sensíveis não são extraídos, por exemplo, dentro de uma base de dados. E falando do e-commerce, é um aceite que o usuário dá com a possibilidade de fazer, de negativar um tipo de cookie. Aí a gente vai mais profundo. Como vender para esse cliente? Há tempos atrás, vou remeter aqui e falar de uma forma mais abrangente, há 12 anos atrás, você conseguia comprar a base de e-mails
Hoje você não pode comprar mais base de e-mails. Você só pode mandar aquela mensagem para uma pessoa que autorizou. Então as empresas hoje, Takemoto, passam por um investimento maior em marketing, muito maior no inbound, em criar jornadas de atração muito maiores. E a gente fala do multichannel. Hoje o cliente ele está numa TV, eu preciso estar nessa TV. Ela está numa plataforma que te cede, por exemplo, uma TV por assinatura. Pega o Mercado Livre como base. Cara, quem era o Mercado Livre como TV por assinatura? Hoje tem a maior fatia do É mercado verdade. no Brasil e você divulga lá dentro. Eu não consigo entrar lá como eu entro no YouTube. Já é uma plataforma mais fechada. Como entrar? Então eu preciso conhecer da estratégia de canais. Hoje o profissional nessa área do digital ele precisa ser muito mais técnico, muito mais cabeça aberta para o mercado. Eu não estou mais na época em que os e-mails eram comprados, Uhum. que eu conseguia mandar 1 milhão de e-mails na Black Friday e trazer tráfego. Não é mais assim. Sim. Hoje eu preciso estar dentro da mente do nosso cliente. Então o inbound ele passa a ser uma fatia gigantesca. Estar presente nas jornadas dos nossos usuários é muito importante. Era a época que só o YouTube tinha vídeo. Hoje tem o TikTok, que virou um shopping, tem o YouTube, que virou um shopping, quem diria? Verdade. Nós temos Shopee, que trouxe uma tendência dos vídeos ao vivo, da instantaneidade de uma propaganda. E nós vemos as grandes emissoras, como a Rede Globo, como a SBT, todas elas entrando nesse cenário digital. E assim como os grandes clubes que antes dependiam muito da receita de uma TV, hoje eles abrem os seus próprios portais. O caso do Esporte Clube Palmeiras, um time muito quisto aí no país, o Corinthians também, que teve alguma situação agora recente, Uhum. o próprio Magazine Luiza, entre outras grandes empresas de tech no Brasil que têm avançado nesse tema. Então o varejo ele se modernizou muito. Exato. Então ele traz esse dinamismo, né? Sabe que eu sou cliente Soprano, né? Legal. Recentemente nós fizemos uma compra no site e IA tá super na moda. A Soprano hoje ela tem atividades dentro do teu roadmap de evolução para trazer IA para ajudar a escalar a venda, entender melhor o seu cliente. Rapidamente, não precisa entrar em muitos detalhes, mas Sim. conta pra gente como é que tá essa. Tem. E posso falar um pouquinho da Soprano, que é uma questão que me orgulha bastante quando eu entrei no grupo. Foi a primeira empresa de varejo de materiais de construção a desenvolver uma fechadura nacional, fechadura digital, fechadura Smart One. Então a empresa tem enraizado a tecnologia. A indústria ela precisa caminhar no ritmo dela. Então depois que eu vim com milhões em venda por hora diário dos grandes e-commerces, você entra no negócio da indústria, são margens diferentes, são pensamentos diferentes, são negociações diferentes. Todo mote comercial muda. Então opa, não é que a vida está mais fácil, a vida está mais complexa, porque aí você tem que pensar já no cliente, quem vai consumir, como vai consumir, processo fabril, todo aquele cenário de venda como um todo. Mas a indústria ela tem se preparado e muito para esse cenário de dificuldades, né? de complexidades que ela encontra. Sim. E ela se preocupa tanto que ela criou um instituto. E nesse instituto, nós, colegas, estamos lá auxiliando aquelas crianças e adolescentes, que é o Instituto Uau. Adelino Miotti, capacitando aquelas crianças e adolescentes para aprender sobre tecnologia, sobre IA, trazer esse tema para dentro de casa. Então é um papel social que Que a empresa lindo. está fazendo e Parabéns. eu sou contribuidor, né? Eu participo também desse projeto. E Takemoto, a preocupação é grande. A empresa ela tem laços aí, junto com outros grandes grupos da Serra Gaúcha, participa de iniciativas, de programas e projetos de aceleração de startups e outras frentes. Então, há sim um interesse muito grande e novidades chegarão no mercado aí muito em breve. E Que tem um time legal. especificamente focado nisso, em inovação. Que legal. É muito bonito e eu sinto muito orgulho de ver pessoas e empresas como a Soprano preocupadas em trazer crianças, trazer consciência, né? Você divulgar o que é belo, o que é verdadeiro, o que é honesto, é muito honroso, cara. Parabéns, parabéns pro Tiro Soprano. Legal, a empresa criou esse programa, criou esses projetos. Eu acho que é uma participação que acho que toda empresa deveria dar para o mercado, né? Concordo.
Concordo. Bacana. E a gente está feliz de fazer parte aí do Que time. bom. Alex, agradeço demais É a isso. participação aqui com a gente no Café com Bytes. Vai ser um prazer compartilhar contigo outras novidades da PCRS. Espero que a Soprano esteja sempre com a gente e que você tenha um excelente dia, uma excelente noite e nos vemos em breve. É isso que agradeço. Valeu.